Atos 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os evangélicos no Brasil estão bastante familiarizados com a ideia do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Creio que a maioria dos irmãos pentecostais utilizam mais a expressão batismo no Espírito Santo. Especialmente os pentecostais, eles enfatizam bastante a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Nessa semana, a gente tem estudado sobre o Espírito Santo, buscando compreender quem ele é e como ele atua. Portanto, o tema batismo com o Espírito Santo não poderia ficar de fora, porque é um assunto talvez dos mais comentados a respeito do Espírito Santo. Alguns dos principais questionamentos que surgem na mente de um pentecostal, por exemplo, quando se aproxima de uma igreja presbiteriana, são esses pensamentos, são essas questões. Será que eles acreditam no Espírito Santo? Eu já ouvi essa pergunta. Será que os presbiterianos acreditam no Espírito Santo? Eles buscam o Espírito Santo? Não parece que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Então, essas são algumas reflexões dos pentecostais, né? Mas, afinal de contas, existe ou não existe o batismo com o Espírito Santo? O batismo, esse batismo com o Espírito Santo é bíblico ou não é bíblico? Se sim, o que é, de fato? Como que a gente pode definir o batismo com o Espírito Santo? E uma outra pergunta, como ser batizado com o Espírito Santo? São perguntas atreladas a esse assunto. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou dividir esse estudo em 4 partes. E a terceira vai ser a maior parte, já vou adiantando, tá bom? No primeiro tópico, a gente vai ver se a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo ou não. Sim ou não? Esse é o nosso objetivo no primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos ver o que os irmãos pentecostais falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, o que eles dizem? Como é que eles compreendem isso? Esse vai ser o segundo tópico. O terceiro, que vai ser maior do que todos os outros, a gente vai vou tentar analisar a fundo com os irmãos as Escrituras para a gente ver o que é o batismo com o Espírito Santo. E por último, lá no finalzinho, um tópico bem breve para a gente ver o que nós devemos fazer diante das verdades bíblicas que a gente vai encontrar. Bom, então vamos, sem demora, ao primeiro tópico. A Bíblia fala sobre batismo com ou no Espírito Santo? A resposta é sim, óbvio, né? A gente acabou de ler aqui em Atos, capítulo 1, os versículos 4 e 5, a gente observou aqui que Jesus está mandando os seus discípulos não se afastarem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, porque embora João Batista tivesse batizado com água, eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus coloca até um prazo curto, para que eles pudessem receber esse batismo com o Espírito Santo. Jesus se refere ao batismo de João Batista como um precursor do batismo com o Espírito Santo. O batismo de João, nesse texto, é muito claro isso. Ele coloca uma coisa antes da outra. O que vem antes? O batismo de João, com água.
E esse era o antecessor do outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Está aí no versículo 5. Vocês foram batizados com água, né? Ele batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Então ele põe uma coisa depois da outra. Será que João Batista tinha consciência de que o seu batismo era um precursor de um batismo superior que viria? Com certeza também, né? Sim. Vamos ver lá em Mateus 3, versículo 4. Mateus 3, versículo 4. Eu não vou me delongar nesse texto, porque depois nós vamos voltar a ele, tá? Eu vou apenas ler com os irmãos nesse momento o versículo 11, que diz assim: João Batista falando, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que a gente percebe aqui? Que João Batista realmente tinha consciência que o batismo dele era antecessor ao batismo com o Espírito Santo. Tá? Ao nos voltarmos para o Antigo Testamento, a gente pode observar que João Batista e o próprio Jesus não estão inovando ao dizer que viria um batismo com o Espírito Santo. Não é novidade. João Batista não está trazendo uma novidade, nem tampouco o próprio Jesus está trazendo uma novidade. A gente pode ir lá, por exemplo, para o texto de Joel. Joel, capítulo 2. Vamos abrir lá. Joel, livro do profeta Joel. Depois de Oséias. Joel, capítulo 2. O profeta Joel viveu vários séculos antes de Cristo. Os estudiosos não sabem precisar exatamente a data da escrita desse livro, o momento em que ele viveu, mas o fato é que foram séculos antes de Cristo. E ele diz no versículo 28, Joel 2, 28, ele diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito. Olha o que Deus está falando. Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas para além dessa profecia, que é muito clara, inclusive o apóstolo Pedro, a gente vai ver daqui a pouco, ele usa essa profecia no momento da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, essa não é a única profecia do Antigo Testamento que anuncia esse derramamento do Espírito Santo. Tem muitas, e eu fiquei, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei até admirado de quantas citações aparecem. Por exemplo, eu coloquei todos os textos aqui no quadro para a gente. Ó, Isaías 4:4. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, o profeta está anunciando, vai ter uma lavagem, vai ter um derramamento, uma purificação por meio do Espírito. Isaías 32:15. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, o pomar será tido por bosque. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Veja quantas citações interessantes de Isaías, anunciando o derramamento do Espírito. Mas tem outros profetas também. Ezequiel falou isso no seu livro. Ezequiel 11, 19 e 20, diz assim, é Deus falando por meio do profeta:
eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, olha só, eu vou pôr um espírito novo. Ezequiel 36, 26 a 28. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem meus juízos, vocês habitarão na terra e assim por diante. E Ezequiel 39, 29. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então veja quantas profecias, né? Profetas importantes. Pedro opta por utilizar a citação de Joel, que é um profeta, entre aspas, menor. Mas os maiores, como Isaías e Ezequiel, também falam sobre essa verdade. A promessa do derramamento do Espírito Santo, meus irmãos, corresponde ao batismo com o Espírito Santo. Derramamento do Espírito profetizado no Antigo Testamento e o batismo com o Espírito Santo correspondem à mesma coisa. E daqui a pouco a gente vai entrar em Atos 2 para a gente ver o cumprimento dessa promessa. O que é importante dizer nesse primeiro ponto, irmãos, é que sim, a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo, desde os profetas, passando por João Batista, passando por Jesus. Então, a gente não pode negar que o batismo com o Espírito Santo seja bíblico. É bíblico. É uma promessa bíblica. E se cumpre também nas Escrituras, a gente vê a narrativa desse cumprimento. Uma vez, então, que a gente assumiu que o batismo com o Espírito Santo é um conceito bíblico, é uma promessa bíblica, o próximo passo agora é a gente compreender o que é o batismo com o Espírito Santo. Isso vai ser o tópico 3. Nesse tópico 2, a gente vai ver o que dizem os pentecostais sobre o batismo com ou no Espírito Santo. Não seria possível para mim aqui, para a gente, checar o que todas as denominações pentecostais dizem sobre esse tema. Não dá para a gente falar de todo mundo. Então, eu trago aqui para a gente apenas uma breve amostragem, tá? Desse conceito, de alguns textos. Eu vou ter 4 citações aqui. Primeiro, um trecho de uma lição escrita por um pastor assembleiano. Depois, o trecho de um sermão, na verdade é uma reportagem que fala sobre um sermão de também um pastor assembleiano. Depois, a declaração de fé das Assembleias de Deus, tem lá um capítulo sobre o assunto. E, por último, um dos pontos de doutrina da CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil. Então, a primeira coisa, um trecho de uma lição sobre a pessoa do Espírito Santo escrita por um pastor assembleiano. Temos aí? Está se adiantando. Então tá bom. Os pentecostais, e mais especificamente os assembleianos do Brasil, amam o Espírito Santo. Afirmam o batismo do Espírito Santo com a evidência das línguas. Então, isso faz parte de uma lição de escola dominical, de estudo bíblico. Então, esse pastor disse isso. Eles amam o Espírito Santo e afirmam o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Agora, um trecho de uma reportagem que narra algumas partes de um sermão de um pregador, de um pastor assembleiano. A reportagem diz assim, aqui tem só um trecho, eu vou ler um pouco antes aqui, ó. Foi destacado que a sociedade odierna vive sob influência do cessacionismo. Depois, quem não está familiarizado com cessacionismo, continuismo, faça o curso Novos Membros lá que eu vou explicar direitinho, tá? Que afirma que parte dos dons do Espírito Santo cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então ele está dizendo que essa é uma influência na igreja, do cessacionismo. No entanto,
o pastor alertou que a busca pelos dons do Espírito deve ser prioridade para a igreja do Senhor na terra. E aí ele diz, à luz da Bíblia, o pastor José Orisvaldo mostrou que a salvação é alcançada exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não pelas obras de qualquer tipo, nem mesmo pelo batismo. Nota 10 até aqui, né? O pastor está dizendo a verdade, é isso mesmo. Olha só, a salvação é alcançada exclusivamente mediante a fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não pelas obras, nem pelo batismo. Contudo, e aí é onde ele dá uma derrapada, contudo, o Pai Celestial nos promete, desde tempos imemoriais, o derramamento do Espírito. Por que uma derrapada? É verdade que existem profecias antigas sobre o derramamento do Espírito, como a gente acabou de ver. Qual que é a derrapada, então? É que ele faz uma distinção. Depois a gente vai falar sobre isso. O que ele está dizendo aqui? Que existe a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, mas, além disso, existe o derramamento do Espírito. Essa é a visão desse pastor assembleiano. A reportagem segue dizendo que a pregação encerrou, evidenciando que, para receber o batismo e os dons do Espírito, é necessário perseverar em oração e súplica. Então você já é salvo, mas para receber o batismo e os dons, você tem que se esforçar, tem que perseverar na oração. Ok? O que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus? Nada diferente do que esse pastor já disse na lição ou na pregação. Eles dizem, cremos, professamos e ensinamos que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. É também uma promessa divina aos salvos. Trata-se de uma experiência espiritual, olha só, que ocorre após ou junto à regeneração. Mas não é regeneração. Acontece após ou junto com a regeneração, mas ele distingue da regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. Então, é algo diferente da salvação, que tem como principal evidência o falar em línguas. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto do Espírito e a manifestação dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Então é isso que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. E por último, nesse segundo tópico, o ponto de doutrina. A Congregação Cristã do Brasil não tem bem uma confissão de fé, eles têm alguns pontos. E o 7º ponto deles diz o seguinte: nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Então, eu peguei assim só por amostragem mesmo, algumas coisas da Assembleia e esse ponto da CCB, porque, no geral, os pentecostais professam essa crença no batismo com o Espírito Santo distinto da salvação. Então, concluindo e resumindo os pontos que a gente viu aqui sobre a percepção pentecostal do tema. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento concomitante ou posterior à salvação pela fé em Cristo. Ou seja, são coisas diferentes. Ou acontece junto ou acontece depois, mas são coisas diferentes. Segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo tem o falar em línguas como sua primeira e principal evidência. Os pentecostais creem assim. E terceira coisa, o batismo com o Espírito Santo deve ser buscado com perseverança em oração até ser recebido. Então, o batismo com o Espírito é algo que vem depois e que precisa ser alcançado com esforço. Essa é a concepção geral dos pentecostais. Agora a gente vai chegar no terceiro ponto, e aqui a gente vai gastar mais tempo, porque o nosso objetivo aqui é procurar ver na Bíblia o que a Bíblia diz que é o Espírito Santo, ou melhor, que é o batismo com o Espírito Santo. Como é que isso acontece? Se acontece, é a Bíblia que vai nos dizer. Então,
Quero abrir com vocês em Atos, novamente, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, como nós estamos num estudo, então é importante que a gente tenha uma postura de estudo mesmo. Não é bem um sermão. Então a gente está aqui para se concentrar, para ler, para tentar compreender as coisas de um modo mais racional e bíblico. Tá? Não que o sermão não seja isso, mas há enfoques diferentes de uma coisa e outra. Então eu quero ler com vocês um trecho longo, mas essencial para a gente entender o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, olha só, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Tudo isso de gente estava lá. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: que será isso? O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ele segue o seu sermão. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. Seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sigamos aqui ainda juntos, vamos lá. Quando ouviram esse sermão, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E aí, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos ver alguns pontos aqui, meus irmãos, importantes para a gente entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa, o batismo com o Espírito Santo foi um evento. Foi um evento, foi um acontecimento especial. A gente vê isso no início, do versículo 1 ao 4 aqui, eles estavam reunidos, vem um vento forte, um som forte, vem o que a gente nem consegue identificar, línguas de fogo pousando sobre cada um, todo mundo começando a falar em outras línguas. Quem estava ali de outras nações ouviam eles falando nas suas próprias línguas maternas. Então foi um evento, um acontecimento especial. Os discípulos, em torno de 120 pessoas, aguardavam essa promessa. A gente viu em Atos 1, versículo 5, no início. Eles aguardavam. Jesus falou: olha, vocês esperem em Jerusalém, daqui a alguns dias será derramado o Espírito Santo. Eles estavam esperando isso. Tá? Eles já eram discípulos de Jesus, mas aguardavam esse acontecimento. E Jesus derramou o seu Espírito, então, sobre os seus discípulos naquele dia. Já eram discípulos, já criam em Jesus. E naquele dia, eles foram revestidos de poder com o Espírito Santo. Segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo teve, sim, as línguas como fenômeno principal. Esse evento é inconfundível, não tem como negar. As línguas estavam ali presentes como um fenômeno principal. Mas eu quero observar com vocês a utilidade. Qual o objetivo de Deus ter feito isso na vida daquelas pessoas? Era só mera manifestação de poder? Com certeza não, né? A gente vê, por exemplo, aí, no versículo 17, que o fenômeno das línguas corresponde à promessa de que eles iriam profetizar. Cadê aqui? Atos 2, 17. Olha só. É o texto de Joel. Nos últimos dias derramarei meu espírito, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Então, o dom de línguas está estritamente conectado ao quê? A profecia, ao anúncio de algo a respeito de Deus. Do versículo 7 em diante, aqui a gente vê que... Cadê o versículo aqui? 11...
Olha aqui, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, o dom de línguas está sendo manifesto, fundamentalmente conectado à profecia, ao anúncio das grandezas de Deus a gente de outras nações. Esse é o enfoque, esse é o objetivo. O fenômeno das línguas evidencia a proclamação que a proclamação do Evangelho chegaria pelo poder de Deus a todas as nações. Não seria um poder humano, seria um poder de Deus. E que maneira melhor poderia se manifestar esse poder, senão pela capacitação de pessoas que nunca aprenderam determinado idioma, falando esse idioma de modo compreensível para pessoas de outras nações. Né? Então, o fenômeno das línguas tem esse objetivo, de mostrar agora no poder de Deus o Evangelho vai chegar a todas as nações. E o fenômeno das línguas, e aqui eu quero, por isso que eu li tudo, o fenômeno das línguas, meus irmãos, abre caminho para a pregação cristocêntrica. Irmãos, o sermão de Pedro aqui é maravilhoso. É um sermão cristocêntrico. E o que a gente vê é que aquelas pessoas que se reuniram ali em torno dele chegaram por quê? Por causa da manifestação do dom de línguas. Ou seja, o dom de línguas é uma porta aberta, é um caminho para a pregação cristocêntrica. Essa foi a segunda coisa. Terceira, o batismo com o Espírito Santo seria estendido a outros. O texto fala aqui, né? O batismo com o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 que estavam reunidos esperando a promessa, mas Pedro vai dizer, lá no versículo 38, essa promessa não é só para nós, não. Essa promessa também é para vocês. Pedro diz aos seus ouvintes que eles também receberiam o dom do Espírito Santo se houvesse o quê? Olha lá no versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e o que vai acontecer na sequência? Vocês receberão o dom do Espírito. Ou seja, não é só para aqueles, 120, é para outros, para todos aqueles, como diz no versículo 39, para todos os que Deus chamar. Essa promessa, o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que estavam ouvindo, é para os filhos deles, é para os que estão longe, é para todos os que o Senhor Deus chamar. É para todos. E eu estou enfatizando isso, por quê? Porque muitas vezes essa doutrina do batismo com o Espírito Santo em contextos pentecostais servem para dividir os medíocres dos mais espirituais. Os mais espirituais já foram batizados com o Espírito Santo. Eles estão numa categoria superior de espiritualidade, né? Enquanto os outros, que não falam em línguas, estão numa categoria inferior. O que a Bíblia está dizendo? Não. A promessa é para todos os crentes. Todos os que Deus chamar. Então, algumas conclusões aqui, a partir desse texto que a gente leu. O batismo com o Espírito Santo veio após a salvação daqueles primeiros discípulos? Sim. Eles já eram discípulos de Jesus, já criam em Jesus, portanto eram salvos. O batismo com o Espírito Santo veio depois, veio depois. Mas isso não significa que se trata de um evento sempre posterior à salvação. Pedro deixa claro que a promessa de receber o dom do Espírito Santo estava vinculada a quê? Ao arrependimento e ao batismo, à conversão de novos discípulos, a salvação. Está vinculado, é o que Pedro está dizendo aqui no versículo 38 e 39. Outra coisa, as línguas concedidas pelo Espírito Santo naquele primeiro evento eram idiomas conhecidos, e foram utilizadas para a proclamação das grandezas de Deus e para abrir caminho para a pregação do Evangelho. O texto não diz, nós não vemos no texto,
o texto não diz que os 3.000 que foram batizados naquele dia logo começaram a falar em outras línguas. Mas certamente eles receberam o dom do Espírito Santo, porque Pedro falou isso: se arrependam, sejam batizados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. E eles se arrependeram, foram batizados, com certeza receberam o dom do Espírito Santo. Mas o texto não se preocupa em dizer, todos eles falavam em línguas. Por quê? Porque aquele evento primeiro foi primordial. Ali, algo especial estava acontecendo para marcar algo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E na sequência do texto, do versículo 42 ao 47, a gente não vai ler, mas ali descreve como viviam os crentes, os que criam, que haviam recebido o dom do Espírito Santo. Como é que eles viviam? Versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no falar em línguas, né? Não tem aí, né? Não tem. Não fala nada sobre como no contexto do dia a dia, da vivência cristã, da adoração dos discípulos de Jesus, não fala nada de dom de línguas. Aquele foi um evento especial, marcando a chegada do Espírito Santo. Mas não necessariamente aquele dom especial, extraordinário, seria mantido e seria reproduzido continuamente na vida dos discípulos. Vamos verificar se o batismo com o Espírito Santo, a partir de então, foi intrínseco ou não à conversão das pessoas, e se continuou a ter as línguas como principal evidência. É isso que a gente precisa ver agora. Se, a partir de agora, a partir de Atos 3 em diante, né, quando acontece a conversão, vem também o Espírito Santo, e se vem também as línguas como principal evidência. Vamos recuperar o plano expansionista de Jesus, Atos 1:8. Vocês sabem de cor, com certeza. Atos 1:8. Vocês, como eu, devem ter de cor o que está na ara, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu destaquei aí, sublinhei as etapas desse plano expansionista de Jesus. O movimento estratégico do Espírito Santo seguiu esse plano. O livro de Atos mostra o cumprimento desse plano, aqui descrito em Atos 1:8. Por quê? Porque, em primeiro lugar, temos Jerusalém, a capital de Israel. Atos 2, o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. Depois, toda a Judéia. Toda a Judéia é toda a região de Israel, né? Depois fala de Samaria. Samaria é um espaço dentro do território de Israel, mas que não era considerado parte do povo de Deus. Tá? Os samaritanos não eram considerados como judeus. E, por fim, os confins da terra, chegando a todas as nações. Se passou pelos samaritanos, vai chegar no mundo inteiro, porque o preconceito que os judeus tinham contra os samaritanos era impressionante, né? E a execução desse plano, então, foi narrada no livro de Atos, e foram narrados, eu quero ver com vocês aqui, 4 eventos em que houve manifestação especial do Espírito Santo. Tá? E cada um desses 4 eventos marcando o alcance do Evangelho a novos grupos. Tá bom? O primeiro a gente já viu aqui, Atos 2. Foi em Jerusalém. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que já eram discípulos de Cristo. A partir desse evento, pessoas foram alcançadas de todo Israel, de todos os lugares daquela nação. Milhares de pessoas começaram a ser alcançadas pelo Evangelho, se arrependeram, creram, foram batizados a partir daquele primeiro evento, daquele marco especial,
o derramamento do Espírito Santo. O segundo desses eventos foi em Atos 8. Vamos abrir lá. Atos capítulo 8. Atos 8. Nesse capítulo, nós vemos que um novo grupo é alcançado. Os discípulos saem de Jerusalém por conta de uma perseguição que sobreveio depois da morte de Estevão, né? E então saem evangelizando, semeando o evangelho. E diz ali, a partir do versículo 4 em diante, que Filipe foi instrumento do Senhor para anunciar o evangelho em Samaria. Os samaritanos eram um povo altamente miscigenado, misturado. Eles não eram conhecidos como judeus, como eu já falei, eram menosprezados, mas no fundo, lá no fundo, ainda tinha alguma conexão histórica com os judeus. Tá? Então, olha o que diz aqui em Atos 8, 15 a 17. Chegando ali, oraram assim, porque Filipe pregou, as pessoas se converteram. Quando tomaram conhecimento disso, mandaram os apóstolos. Foi Pedro e João. João, aquele que antes tinha perguntado, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu nesses samaritanos aqui? É esse João que vem aqui, vai impor as mãos sobre os samaritanos. Olha só. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então a gente vê aqui o Espírito Santo sendo recebido pelos novos crentes. Aí você vai dizer, sim, eles se converteram antes, foram batizados em nome de Jesus, agora vêm os apóstolos, e depois da salvação deles é que é derramado o Espírito Santo. E uma manifestação especial. Sim, é verdade. Foi assim que aconteceu. Tá? Por que aconteceu dessa forma? Muito provavelmente, meus irmãos, porque nesses 4 eventos que marcam a expansão do Evangelho, da perspectiva de Deus, no plano de Deus, deveriam estar presentes os apóstolos, marcando ali o alcance daquele povo. Filipe não era apóstolo, era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não era apóstolo. Então, quando chegou os apóstolos, foi que então impuseram as mãos e eles foram batizados, podemos dizer assim, com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Esse foi o segundo evento. O primeiro em Jerusalém, segundo em Samaria. Terceiro, Atos 10. Atos 10. O próximo evento, terceiro, foi em Cesareia. Nós vemos aqui Pedro sendo encaminhado por Deus para Cesareia, onde residia ali o Cornélio. Cesareia, irmãos, era uma cidade, era uma capital romana na Judéia. Então, a capital religiosa, Jerusalém. A capital, vamos dizer assim, política, onde estava ali, onde ficavam o rei, né, sobre a Judéia, provavelmente Herodes, enfim, era ali, né? E ali estava Cornélio. Ele era um centurião, ou seja, ele comandava 100 soldados. Embora Cornélio não fosse judeu, ele era, diz o texto, temente a Deus, era familiarizado com a fé dos judeus, por isso ele mantinha uma vida de oração, fazia boas ações. Então a gente vê que ele já tinha algum conceito sobre isso, e Deus encaminha Pedro para lá, para pregar o evangelho. E aí vamos ao versículo 44. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, não vou ler com os irmãos, mas do versículo 34 em diante é uma pregação, mais um sermão de Pedro. Enquanto ele falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também, olha só, sobre os gentios foi derramado
o dom do Espírito Santo. Olha aqui, mais um grupo sendo alcançado. Primeiro grupo, os judeus em Jerusalém. Segundo grupo, os samaritanos. Terceiro grupo, os gentios, só que num lugar ainda dentro do território israelita, Cesareia, lá em cima no mapa. Mas são gentios. Então, um novo grupo. E aqui vem o Espírito Santo. Versículo 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água ou impedir que sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, esse foi o terceiro evento que marca a expansão do Evangelho com um derramamento especial do Espírito Santo sobre Cornélio e a sua família. E aqui tem a evidência do dom de línguas. Quando a gente leu em Samaria, não apareceu o dom de línguas. Apareceu em Jerusalém, aparentemente não apareceu em Samaria, aqui em Cesareia apareceu. Vamos ver o quarto e último evento agora em Éfeso, Atos 19. Atos 19. Nesse capítulo a gente vê o apóstolo Paulo, veja a importância dos apóstolos, tá? No derramamento do Espírito Santo. Vemos o apóstolo Paulo se encontrar com alguns discípulos, eles são chamados de discípulos. Eles haviam seguido quem? Jesus? Não. Eles haviam seguido João Batista, que apontava para Jesus. E tinham sido batizados por João Batista. E eles, como diz na conversa aí, eles nada sabiam sobre o Espírito Santo. Então, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, que Paulo pregou o evangelho para eles, eles então foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, olha só, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Então, dos 4 eventos, só o de Samaria, a Bíblia não menciona nada sobre línguas. Nos outros 3, a presença do dom de línguas. Então, a gente pôde perceber, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo não se limitou ao primeiro evento em Jerusalém, mas a cada nova etapa alcançada nesse plano expansionista, o derramamento do Espírito Santo marca esse evento, capacitando as pessoas a falarem e profetizarem em outras línguas. E aí a pergunta que a gente deve fazer agora é: o fato de o Espírito Santo ter sido derramado de maneira especial nesses 4 eventos, nessas 4 vezes ao longo do livro de Atos, a gente deve dizer então que tal derramamento deve ser esperado todas as vezes que o evangelho chegar a um novo grupo? Se aconteceu assim nessas 4 vezes, a gente deve esperar que aconteça a cada novo grupo que é alcançado ao longo da história? Outra pergunta: deveríamos esperar que o Espírito Santo seja derramado daquela mesma maneira, com as mesmas manifestações na vida de todos os cristãos? Será que a gente deve esperar isso? Vamos ver. Respondendo a essas questões, primeiramente, o livro de Atos, meus irmãos, não narra apenas os 4 eventos especiais do derramamento do Espírito Santo. O livro de Atos tem 28 capítulos, é uma história enorme, muitos acontecimentos. O livro narra muitos acontecimentos, vários outros lugares onde chegou o evangelho, onde os apóstolos chegaram, mas não fala nada de um derramamento especial do Espírito Santo. É só nesses 4. E os outros? Ah, pastor, mas deve ter um ou outro. Não, tem vários. Não, os 120 que estavam lá, eles receberam o dom do Espírito. Mas assim, muitos prodígios e sinais
os prodígios e sinais, mas a gente está falando de línguas. O dom de línguas, todos eles manifestaram, todos os discípulos naquele primeiro evento, tá? Mas o que eu estou colocando aqui, irmãos, é que nesses 4 eventos que são novos grupos sendo alcançados, tem a manifestação do Espírito. Mas não tem só esses 4 eventos, tem vários outros. Por exemplo, em Antioquia, Atos 11, 19. Não sei se eu coloquei aqui. Ah, isso. Está aqui, ó. Olha só, na coluna da esquerda, grupos alcançados sem manifestação extraordinária do Espírito Santo. Em Antioquia, capítulo 11, verso 19 em diante. Uma grande multidão em Icônio, Atos 14. Muitos que creem em Bereia, Atos 17. Muitos que creem em Corinto, em Atos 18. Olha quantos grupos. Ué, por que todas essas cidades onde ia chegando o Evangelho, por que não tinha uma manifestação especial, extraordinária do Espírito Santo naquelas vidas? Porque Deus, ao que tudo indica, quis manifestar nessas 4 vezes, porque era a primeira vez que chegava naquele grupo. Por exemplo, não precisa atingir, no caso de Antioquia, né? Ou de Icônio, ou de Bereia, ou de Corinto, porque Deus quis em outros momentos marcar a chegada do Espírito Santo nesses grupos, nos samaritanos, nos gentios e depois em Éfeso, que eram também gentios. Tá? Então, a gente não deve esperar, tá? A gente não deve esperar que todos os novos grupos alcançados pelo Evangelho manifestem essa mesma coisa. Não tem necessidade, porque a Bíblia mostra grupos sendo alcançados, muita gente se convertendo, sem essa manifestação extraordinária do Espírito Santo. Ah, então o Espírito Santo não estava lá? Calma. A gente acredita que sim, estava. Ok? Outra coisa, o livro de Atos narra a conversão de diversas pessoas, indivíduos e suas famílias, sem mencionar nada a respeito de um derramamento extraordinário do Espírito Santo. Tem 2 exemplos, pelo menos, o de Lídia e o do carcereiro, em Atos 16. Eles ouviram o Evangelho, eles creram, eles foram batizados e ponto. Não há nenhuma descrição a respeito de algo extraordinário. Então, a gente chega a algumas conclusões aqui. Houve batismos do Espírito Santo de maneira extraordinária nos 4 eventos mencionados: Jerusalém, Samaria, Cesareia e Éfeso. Em 3 desses eventos houve manifestação do dom de línguas. Então, respondendo objetivamente, diante do fato de que em outros grupos isso não aconteceu, nós não podemos esperar que haja um derramamento especial do Espírito Santo todas as vezes que o Evangelho chegar a um novo grupo. Não devemos esperar isso, porque a Bíblia não fala que aconteceu isso todas as vezes. Não é um padrão. O padrão é quando atinge esses novos grupos. Até Éfeso, talvez um ponto... Se você olhar no mapa, é bem longe, né? Os confins da terra. Pronto, o plano foi alcançado. Dali em diante é só confins da terra, então não precisa mais outra manifestação especial, né? Outra coisa, houve inúmeras conversões de grupos, indivíduos e famílias sem menção do derramamento do Espírito Santo, nem o dom de línguas. Em nenhuma dessas conversões há qualquer instrução. A gente não vê Paulo falando, agora que você conhece Jesus, agora que você é salvo, então agora você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, senão você é um nada. Não é assim. Então, não deveríamos esperar que o Espírito Santo seja derramado de maneira extraordinária, com as mesmas manifestações na vida de todos os cristãos. A gente não precisa esperar isso, porque não aconteceu assim. Aconteceu em alguns casos, mas não em todos. Então, afinal de contas, o batismo com o Espírito Santo é ou não é uma segunda bênção?
algo distinto do processo de conversão que envolve arrependimento dos pecados e a fé em Cristo. E aí? Batismo com o Espírito Santo é uma coisa diferente da salvação, que acontece depois ou concomitantemente, ou as coisas, na verdade, são uma só? O livro de Atos nos leva a compreender que houve manifestações extraordinárias, essas 4 vezes, mas o livro de Atos e o restante da Bíblia segue dizendo que acontece uma manifestação ordinária todas as vezes que alguém é convertido a Jesus. Manifestação extraordinária, manifestação ordinária. Extraordinário acontece sempre? Não, é extraordinário. Ordinário acontece sempre? Acontece sempre. Tá? Dentro da ordem natural das coisas. Tá? Então, como nós podemos ter certeza de que o batismo com o Espírito Santo é exatamente a mesma coisa que a salvação, que a conversão a Jesus Cristo? Como nós podemos ter certeza que a conversão é realmente o batismo com o Espírito Santo, mesmo que não tenha acontecido nenhuma manifestação extraordinária como o dom de línguas? Como que a gente pode saber disso? Aí, meus irmãos, a gente vai precisar ir para outros textos além do livro de Atos. Então, vamos juntos aqui, estamos no 3º tópico, tá? Não desanime, a gente chega lá, não durma. Vamos juntos aqui, ó. Os seguintes textos bíblicos vinculam o que nós chamamos de derramamento e batismo com o Espírito Santo com a obra da salvação. Esses textos aqui que eu vou mostrar para vocês estão mostrando que a coisa é uma só, tá? Olha só, João 3, 5 e 6. Está aqui? Jesus respondeu, está falando com Nicodemos, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Espera aí. Então tem que primeiro nascer do Espírito para então ver o reino de Deus? É. Porque é uma coisa só. O nascimento do Espírito é a inserção da pessoa no reino de Deus. Não tem acesso ao reino de Deus senão pelo nascer do Espírito. Ok? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu do Espírito, você é salvo. Esse é o lavar regenerador do Espírito. A gente vai ver em outro texto, que é o de Tito 3, 5 e 6. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só o versículo 5, final. Ele nos salvou mediante a obra do Espírito Santo, mediante o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então não tem salvação sem o derramamento do Espírito Santo. Ah, mas pastor, e lá em Atos? Eles primeiro converteram, depois eles receberam o Espírito. Isso, foi assim que aconteceu lá. Mas foi extraordinário. Do modo ordinário é assim. É o Espírito Santo, depois que ele veio a primeira vez, agora é assim todas as vezes. O Espírito Santo vem, é derramado sobre a pessoa, então ela é convertida a Jesus. Não tem conversão sem o derramamento do Espírito sobre aquela vida. Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo é o derramamento do Espírito. Isso vem a partir ou em conjunto com a salvação. 1 Coríntios 12, 13. Olha só, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a inserção no corpo de Cristo se dá mediante o quê? Mediante o batismo com o Espírito Santo. Se você é um servo de Deus, você
foi integrado ao corpo de Cristo, você foi batizado com o Espírito Santo. Romanos 8:9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não dá para ser de Cristo sem ter o Espírito de Cristo. Percebe? Não são duas coisas distintas. A partir daquele primeiro evento, a salvação se dá por obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Gálatas 3:2 e 3, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Ou seja, o começo é por ação do Espírito Santo, né? Nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Você crê em Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, alguém que é convencido de ser pecador, de que precisa que Deus o justifique, porque caso isso não aconteça, ele será condenado, passará por um juízo condenatório, essa consciência não pode vir senão pelo convencimento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo coloca a gente em comunhão com Deus, regenera, dá um novo coração, nos faz crer. Esse é o derramamento do Espírito Santo. Agora, esses outros textos, eu acho que ficou claro, né? As coisas são juntas. Nesses outros textos, irmãos, nós vamos ver que o dom de línguas não é necessariamente nem a primeira evidência da salvação, né? Nem necessariamente uma evidência contínua da salvação, ou, no caso, como a gente já percebeu, o batismo com o Espírito Santo. Tá? Olha só, 1 Coríntios 12, 7-11, o apóstolo Paulo está falando de dons espirituais, dons concedidos pelo Espírito Santo. E ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. O que nós vemos nesse texto aqui, irmãos? Que o dom de línguas é apenas um entre muitos dons. E ele não é dado a todos. Alguns receberam esse dom, outros não necessariamente vão receber. Ou seja, por que os pentecostais esperam, exigem, impõem sobre os seus irmãos o dever de receber, de buscar o Espírito Santo, de manifestar línguas, quando na verdade esse é apenas um dom, dentre outros? E os outros não têm importância? 1 Coríntios ainda, capítulo 12, lá no versículo 29 e 30, Paulo diz assim, são perguntas, será que são todos apóstolos? Resposta óbvia, não. Será que são todos profetas? Obviamente não. Será que são todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em línguas? É claro que não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não. Então, falar em línguas não é uma experiência universal para todos os cristãos. Tá? Gálatas 5, 22 e 23. A gente já leu esse texto essa semana. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesse fruto do Espírito,
que é um fruto universal, vamos dizer assim, né? São elementos que compõem um fruto que devem estar presentes na vida de todos os que foram alcançados pela graça salvadora e receberam o Espírito Santo. Nessa lista, está o dom de línguas? Não está. Então não tem por que a gente pensar que todos os crentes deveriam ter esse dom. Agora, para encerrarmos esse estudo, eu creio que é útil, a gente já está nos finalmente, mas ainda no ponto 3, eu creio que é útil fazer um breve esclarecimento sobre o que os pentecostais chamam de batismo com fogo. Batismo com fogo. Existe quem faça distinção entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. São coisas diferentes. Mas a maioria dos pentecostais usam esses dois termos de maneira intercambiável. Ora falam batismo com o Espírito Santo, ora batismo com fogo, como que em referência ao mesmo evento, a mesma coisa, né? Então vou tratar com essa perspectiva. Os que fazem a distinção, né, entendem que o batismo com o Espírito Santo se refere à capacitação ao falar em línguas, realização a poder para realizar a obra de Deus, e o batismo com fogo enfatizaria mais a questão da purificação e da santificação pessoal. Como é que a Bíblia trata a respeito do batismo com fogo? A gente já viu, estamos assumindo que o batismo com o Espírito Santo é a conversão a Cristo. São a mesma coisa, tá? Porque não pode existir conversão sem o derramamento do Espírito Santo sobre a vida humana. Então, será que esse batismo com fogo aí sim é uma segunda bênção? Tá bom, Natan, o batismo com o Espírito Santo é igual salvação, conversão, tal. Mas tem o batismo com fogo. Será que o batismo com fogo é uma segunda bênção? Como que a Bíblia trata a respeito disso? Vamos ver. Mateus, capítulo 3. Capítulo 3. Eu já tinha mencionado esse texto desde o versículo 4 em diante, mas não vou ler desde o versículo 4. O versículo 7 diz o seguinte: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, João viu todo mundo chegando para ser batizado. O que ele disse para eles? Sejam muito bem-vindos. Né? Sentem-se aqui, tem cafezinho ali para vocês tomarem, tá? Aqui nessa igreja a gente toma café antes, durante e depois do estudo bíblico, tá bom? No culto, durante não pode, mas antes e depois pode, tá? Então seja muito bem-vindo. Ali é a cozinha, aqui é o banheiro, enfim. Não foi assim que ele falou, né? Ele já chamou logo falando: vocês parecem filhote de cobra, seus raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir do quê? Da ira vindoura, ira que está por vir. Produzam um fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? No fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos continuar. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Quantas vezes apareceu a palavra fogo aí? 3 vezes, né? Muito bem. No versículo 7, irmãos, João Batista se refere a uma ira. Ira
Não deve ser coisa boa, né? Uma ira que está por vir. No versículo 10, ele diz que quem não produzir fruto, isto é, não demonstrar arrependimento, esse é o fruto. Tá? Será o quê? O que vai acontecer com ele? Vai ser cortado e lançado no fogo. Então, nesse versículo 10, nesse contexto, fogo não se refere à purificação, mas se refere a quê? A condenação. O versículo 10 está dizendo, quem não se arrepender vai ser lançado no fogo, vai ser condenado. Fogo é sinônimo de condenação. Aí vem o versículo 11. E João Batista anuncia que viria alguém superior a ele, que iria batizar com ou em o Espírito Santo e com ou em o fogo. Por que com ou em? Porque é uma palavra grega que pode ser traduzida de uma forma ou de outra. Batizado com o Espírito Santo e com fogo, ou batizado no Espírito Santo e no fogo. Não importa. Os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é também o batismo com fogo. Pelo menos a maioria deles pensam assim. Ou seja, algo abençoador. Algo potencializador da obra de Deus nessa terra. Então, eles juntam tudo. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É a mesma coisa. Eles pensam assim. Mas aí vem o versículo 12. Logo após João dizer que o seu sucessor batizaria com o Espírito Santo e com fogo, João Batista diz o seguinte, que ele, o seu sucessor, Jesus, iria o quê? Duas coisas ele vai fazer, ó. Limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. E o que mais? Queimar a palha em fogo que nunca se apaga. Limpar sua eira e recolher o trigo é algo bom ou ruim? Algo bom. É um fruto que ele está recolhendo, faz parte agora do seu celeiro. Isso denota a salvação. E queimar a palha em fogo inextinguível? Peneirou tudo lá, o trigo foi recolhido para o celeiro, o que faz com a palha? Queima. Isso denota o quê? Condenação. Então, à luz desse texto, pergunta: por que deveríamos entender que o batismo com fogo é algo abençoador, atrelado à obra salvífica e santificadora do Espírito Santo? Por quê? Por que o batismo com fogo seria bom nesse texto? No versículo 10, a palavra fogo é mencionada como condenação. No versículo 12, a palavra fogo é mencionada como condenação. Por que o fogo do versículo 11 seria algo bom? Percebe como não faz sentido? O que Jesus está dizendo então? Ele está se referindo a dois batismos. O batismo com o Espírito Santo é o quê? É o recolher o trigo no celeiro. É a salvação. Derramamento do Espírito Santo. E o batismo com fogo? É a condenação dos impenitentes. Dos que não se arrependem. O batismo com fogo é condenação. Mas tem muitos cantando aí, né? Desce o fogo em mim e tal. Quando o texto está falando que esse batismo com fogo é condenatório. Bom, última parte, essa vai ser a menor de todas, porque já estamos encerrando. O que nós deveríamos fazer diante das verdades bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, meus irmãos, devemos reconhecer que a nossa salvação em Cristo
se deu mediante o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Devemos reconhecer isso. Não há outra bênção maior do que essa, de você se tornar salvo em Cristo Jesus, por meio do arrependimento de pecados e da fé nele. Não tem outra bênção maior do que essa, enquanto você não for para o céu, ou enquanto Jesus não voltar. Essa é a maior bênção que você poderia ter, você já tem, se você é um cristão. Segunda coisa e última, devemos, irmãos, nos deixar encher do Espírito Santo, para que ele controle a nossa vida, incluindo não só a nossa língua, mas também as nossas mãos, nossos pés, nossa mente, tudo que está em nós. Porque o dom de línguas foi um fenômeno importante no avanço do Evangelho no reino de Deus. Mas não seria a marca primordial da presença do Espírito na nossa vida. Tem marcas contínuas, constantes, que evidenciam a presença do Espírito Santo. Então, deixemos-nos guiar por ele, para que fique notório a presença do Espírito Santo na nossa vida. E lembrando a frase mencionada ontem pelo reverendo Edivaldo, não basta ter o Espírito Santo presente, é preciso tê-lo como presidente. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tivemos ao longo desta semana de estudar a respeito do Espírito Santo. Fomos edificados com a Tua palavra, Senhor. Fomos abençoados, fomos confrontados, e agora rogamos, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito em nossa vida, sejamos vivificados, animados, fortalecidos, para a obra que o Senhor tem a realizar por nosso intermédio, Senhor. Porque o revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida não tem outro propósito senão a glória do Teu nome através da nossa existência, da nossa vida. Então, ó Deus, santifica-nos, anima-nos, para que a gente possa, ó Deus, proclamar as grandezas do Senhor, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Faz, ó Deus, Teu Espírito Santo vivificar essa obra para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém.